galerinha, agora vamos exercitar citologia. Vocês viram que citologia, ele é dividido em vários blocos. Porque nós trabalhamos a parte da introdução da citologia, aquilo que diferencia a procariótica da eucariótica. Vimos também os componentes da citologia. A membrana plasmática, a gente tem um comportamento. Os organoides, nós temos outro comportamento. Quando for membrana plasmática, a gente tem que trabalhar aquela parte principalmente de transporte, através da membrana, tá? Passivo e ativo. Quando a gente passa para a parte mais interna da célula, a gente vai lá para os organoides. E aí, conhecer o organoide, a estrutura, a representação do organoide com as suas funções, também é importantíssimo para entrar numa prova do SSA. Mais adentro da célula, já temos ali a presença do material genético. Se ele é solto no citoplasma ou se ele é protegido pela membrana nuclear, a carioteca. Mais adentro, vamos lá para o material genético, que a gente consegue estudar os componentes nucleares, o próprio núcleo, a composição dos cromossomos. Se eles são cromossomos homólogos, o que é que tem dentro desses cromossomos? A citologia ela é vasta. Outro ponto importante, lá dentro, se o material genético que estamos estudando, se ele está completo ou se ele está com uma parte só. Ou seja, se a representação dele é uma representação de uma célula haploide, N, ou se ela é diploide, 2 N's. Bem, cabe aí uma análise na formação das células sexuais, que são N-haploides, ou se elas são 2N, diploides, as células somáticas, as células do corpo, de todos os tecidos e órgãos. Então, isso daí, a citologia é muito grande, beleza? O que vai melhorar para vocês aprenderem o assunto? Exercitar. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas também tem que exercitar mais, tá? Tem que ir para a apostila e exercitar, pegar mais exercícios. Principalmente também de divisão celular. Mas vamos ver alguns exercícios da citologia? Acompanha comigo. Citologia. Esse primeiro exemplo, o que é que traz para a gente? Olha, pela imagem, já tem a ver com isso aqui, ó. Deixa eu te mostrar. O trabalho da gente aqui é citologia, tá? Células. Só que ele pede aqui, ó, a modificação das células. O que a gente chama de transporte em bloco. Tanto para entrar como para sair. Se as partículas entrarem, está acontecendo uma endocitose, tá? E a endocitose, que é a tal entrada, ela pode ser por fagocitose, não esquece, ou por pinocitose. Lembra disso? Entrada, tá? E aqui vai dar origem a um fagossomo e aqui um pinossomo. E se veio de fora, ambos são considerados hetero, porque o processo de digestão, principalmente, que faz com que entre partículas, é heterofagia. Todo englobamento é um processo heterofágico. Depois que isso acontece muito na digestão. E quando você tem um material a ser eliminado, olha, o que vai acontecer? Para ser eliminado, ele vai até uma determinada área e expele o que não presta. Então, nesse momento de saída, exocitose, ou também chamada de plasmocitose, que é um processo de excreção, eliminação, não é isso? Eliminação. Geralmente a parte residual. Então, vamos ver o que é que diz a questão. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou observando isso aqui, ó. O mecanismo de entrada, isso aqui, é característico da presença de um pseudópodo
pseudópodo acontece na fagocitose, tá? Fagocitose aparece, pseudópodo. Isso aqui dá uma ideia de que é um processo de invaginação. Invaginação é bem característico da pinocitose, beleza? Isso para o nosso trabalho aqui de transporte em bloco. E essa partezinha, eliminação, é bem característico de um processo de exocitose. Não é isso? Ó. Exocitose. Tudo bem? Então, número 1 é o único que é exocitose. Porque 2 e 3 são endocitoses. Tudo bem? Vamos ver o que ele quer nas questões em ABCDE. Então, deixei aqui uma imagenzinha do ladinho para que a gente consiga acompanhar olhando. O que nós vimos? Nós vimos que 1 era característico de exocitose, 2 e 3 característico de endocitose. Se tem a presença aqui dos pseudópodos, eu estou diante de fago. Se tem uma invaginação apenas, eu estou diante de pino. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Número 1, tá? Sobre as ilustrações, tá certinho, ó, endocitose e exocitose. O esquema 1 corresponde ao processo de secreção eliminar. Heterofágico. Esse heterofágico já é entrada, tá? Que nos glóbulos brancos consiste na eliminação de resíduos provenientes da defesa contra. Quais invadem da digestão intracelular. Olha lá. As quais invadem na digestão intracelular. Tudo bem? Opa, digestão. Aos quais invadem o organismo. Se invade, é heterofagia. Na ameba, a digestão. Defesa contra as bactérias, as quais as bactérias invadem o organismo. E da digestão intracelular. Digestão intracelular. Autofágica. Na ameba, a digestão intracelular consiste em um processo nutritivo, na qual a absorção das substâncias ocorre através da membrana da invaginação. Vê, nesse momento aqui, ele está falando de um processo nutritivo e a invaginação é uma característica muito de pinocitose, tá? Então, ele está misturando aqui vários pontos, mas a gente vai analisar com calma para eu explicar para vocês como a gente pode já eliminar isso aí. Segura 1. Agora, essa daqui, olha como ela é bem clara, gente. A 2, olha como a 2 está clara. O esquema 1 é exocitose. Eu já estou dizendo que, ok, o 1 é exocitose. Porque aqui, ó, se você analisar direitinho, função heterofágica é de entrada, tá? Ele começa a falar de secreção, ele começa a fazer um lá para cá. Então, isso está aqui. Secretar e colocar para fora aqui e depois ele botar para dentro. Como é isso? Então, eu vou direto para o que é mais fácil, porque vai me dando certeza na explicação. Então, o processo de exocitose, esquema 1, exocitose, tipo de transporte que consiste em eliminação de compostos contíguos para o meio externo. Olha que está tudo tranquilo até aí. Fase de migração das vesículas através do citoplasma. Consiste também na fusão de vesículas com membrana celular e lançamento. Tudo isso, tá, que haja permeabilização, tudo isso está tudo certinho. Se eu botar o V aqui na 2, eu vou procurar o V aqui, olha, o 2. Então, tem grande chance dessa daqui não ser, dessa aqui não ser. Que, por sinal, tem o número 1, que a gente achou super estranho, né? Que eu já vou fechar como F. Olha o 3. O esquema 2 indica pinocitose. Tá tudo certinho ali. Tipo de transporte, que consiste na entrada de substância em solução, meio extracelular para o meio intra, ok? Por invaginação, como eu havia falado, nesse processo não há gasto de energia, é um processo passivo. Quando ele diz que não há gasto de energia, é passivo.
E as partículas englobadas formam um vesículo, ok? Processo específico sendo observado a microscopia eletrônica. 3 está verdadeiro. Então, 2 e 3. Eu quero 2 e 3. Ele eliminou o 3 aqui. E ele colocou a palavra aqui apenas, tá? Então, essa daqui, eu também já não me interessa. O esquema 3 indica a fagocitose. Verdade. Tipo de transporte, qual consiste em entrada de substâncias grandes ou sólidas, tá tudo certo. A partir da emissão de pseudófilos, tá vendo? Nesse processo, há o gasto de energia. Opa! Há o gasto de energia. Já tá, ele não foi tão, foi tranquilo aí não, tá? Nas quais em que o material ingerido fica no interior vacilo alimentar e é degradado. Segura a onda, esse gasto de energia não vai combinar bem não, viu? Ah, tranquilo, tanto é que nem aparece aqui, o 4 já tá errado mesmo. Porque não há gasto de energia não, tudo isso aqui é passivo, tá? A ilustração corresponde a um processo responsável pelo transporte de macromoléculas no interior da célula. Ele generalizou aqui, tá? Ele botou macromoléculas. Deixa quieto. Mas ele generalizou. Aqui, na pinocitose, são micromoléculas. Pinocitose são micromoléculas. Tá? Se não isso, H2O. Pode ser sólido aqui. Mas desde que seja micromoléculas. Então, por esse macro, eu já digo que está errado. Então, vamos ficar com a letra 2 e 3. Letra C é a nossa resposta. Vamos para o próximo? O nosso próximo aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. Uma célula. Em primeiro lugar, dá uma classificada aqui para depois ver o que ele deseja. Logo de cara, eu já sei que isso aqui é uma célula vegetal. Mas por que é vegetal, gente? Se você disser para mim que ela é vegetal porque tem a parede celular, isso é uma argumentação muito fraca, tá? Tem parede celular? Tem. Mas bactérias também tem. Então, parede celular aqui, ó, celulósica. Diferente da parede da bactéria. Então, por isso que eu disse que é uma argumentação fraca. Porque a bactéria também tem parede. Só que é uma parede com polissacarídeo aminoglicosídeo ou peptidoglicano, tá ligado? Então, ó, polissacarídeo diferente. E é parede, do mesmo jeito. Que também vai ser diferente da parede dos fungos. Fungos também tem parede celular? Tem. Parede celular. Polissacarídeo. Quitina. Polissacarídeo do tipo quitina. Desculpe. Então, assim, tem quitina nesse polissacarídeo, todo tem parede. Então, não é uma boa argumentação identificar que é vegetal pela presença da parede. Mas que tal associar a parede mais esse enorme vacúolo aqui? Esse vacúolo é bem característico da célula vegetal. Ele é chamado de vacúolo osmótico. É como se fosse uma cisterna aquática osmótico, com a presença de água, principalmente para a realização da fotossíntese, tá? Precisa de muita água. Então, ela tem esse vacúolo osmótico. E, obviamente, tem que ter a presença, cadê ele? Olha aqui, ele botou verdinho, que é o cloroplasto. Ele não botou a intimidade do cloroplasto
aqui ele tem que ter, ó, grana, lembra? Estilacoides, material genético, ribossomo, mas tem que ter grano, essas estruturinhas aqui. Tudo bem, o que é que ele deseja? Agora, a figura abaixo que apresenta as estruturas e organelas de uma célula vegetal. Vamos lá. A, B, C, D, tá. Primeiro, vacúolo imenso e força a parede celular. Considera as situações, duas plantas podem estar submetidas. Aqui. A pergunta dela, ela está bem pequenininha, gente. Então, isso aqui é que vai me dar a resposta ali, tá? Considerando duas situações em que a célula de uma planta pode estar submetida. Duas situações. Primeiro, célula vegetal. Ela está submetida ao meio hipotônico. Tá certo? Então, hipotônico. Eu vou mergulhar essa célula no meio hipotônico. Certo? Número 1. E aqui, ou hipertônico 2. Vou botar aqui o número 2. O meio aqui, hipertônico. Eu vou mergulhar essa célula vegetal. Pronto. O que é que vai acontecer? Ok. Se ela for mergulhada no 1, o que é que vai acontecer? Vai ser assim, ó. A célula vegetal, ela vai ter aqui, ó, seu vacúolo, certo? Vou desenhar melhor. Vou dizer que o natural dela é um vacúolo assim. Se eu mergulhar ela no 1, isso quer dizer que tem muito solvente e pouco soluto. Isso que caracteriza o hipotônico. Hipotônico. Pouco soluto, mas muita água, tá? Então, quando eu mergulho ela, o que vai acontecer com ela? A água vai entrar. Quando eu mergulhei, ó, a água entrou e olha para aqui, para o vacúolo dela. Ficou bem grandão. A gente pode dizer que aconteceu até um processo de turgência. Por quê? Porque H2O... Ops, espera aí. H2O entrou, tá? Ela foi mergulhada? Vou te mostrar de outra forma. Olha aqui, ó. Célula bem grandona e aqui tal. H2O entrou porque dentro tinha muito hipotônico. E a célula anteriormente, ela seria considerada hipertônica, tá? Então a água entraria aqui, ó, o vacúolo osmótico bem grandona. E poderia estar no processo de turgência. Túrgida. Então vamos lá. O vacúolo fica imenso e força a parede, força mesmo. Que ela fica bem gordona, pronto de explodir, mas não explode porque a parede protege. O vacúolo, o 2, agora no 2. O 2, se a célula foi mergulhar no hiper, olha, se essa daqui é a minha célula normal, tá? Se eu mergulhei no 2, ela vai perder água. Processo de osmose, essa célula vegetal. Ela vai perder água. Se ela vai perder água, gente, olha para o vacúolo dela como está fininho. E a parede, a célula até se descola. Ela entra em plasmólise. O vacúolo se retrai, fica fino. A parede se solta da membrana. É possível. Vou segurar aqui o ar. Vamos ver os outros. A membrana plasmática se contrai no 1. Ela não se contrai, não. Diminui o espaço entre os organóides. O cloroplasto se expande, liberando água. Ela está perdendo aqui no 2.
Por quê? Porque ela foi para o meio seco. Osmose, não esquece, ó, osmose. H2O, água. A água vai atrás do meio hiper. Vai atrás do hipertônico. Ela sai. Então, olha só, a membrana plasmática contrai, se expande não. A membrana plasmática fica espessa, o vacúolo perde líquido na 2, perdeu. Agora a membrana plasmática fica espessa aqui na 1. Oi? E ele diz, ó, o vacúolo perde líquido que é absorvido pelo cloroplasto. Nossa, nada a ver, né, gente? Perdeu para o meio externo. O cloroplasto não pegou, não. A perda de líquido na 1, não. Ela ganha líquido. A maior troca iônica entre organoide é apenas o nucleolo. Nossa, o nucleolo. Eita, ela absorve pela parede. Não, resposta, letra A, tranquilamente. Beleza? Nossa próxima questão, olha ela aqui. Também organoides. Olha o que a gente está fazendo aqui. Organoide citoplasmático agora. É uma questão clássica da UPE, em que, não esqueça que o ponto 1 corresponde às verdadeiras e a representação 2 corresponde às falsas. Você deve marcar uma só em cada letra, pode marcar as duas, senão anula. Os ribossomos presentes em células eucarióticas, aquela que tem carioteca, né? Formadas por RNA e proteínas. São responsáveis pela síntese proteica, presente apenas ao erro. Os ribossomos presentes apenas. Essa palavra apenas é terrível, porque essa aqui é uma célula procariótica e ela já tem, ó, ribossomos. Ela, na verdade, é o único organoide da procariótica. É o único ribossomo. Se você ler rápido, você esquece esse detalhe apenas. Então, falso. Os centríolos encontrados no citoplasma de células animais e vegetais não tem. Então, vê só. Está falso também. Com relação a isso, olha, a vegetal é acêntrica. Ou seja, não possui centríolo, tá? 2. Nos lisossomos, a enzima catalase está errada, galera. Falso. Catalase é uma enzima, sim. Só que é uma enzima do organoide peroxomo. Tá? O lisossomo, o que é que o lisossomo tem? Tem enzimas do tipo hidrolases ácidas. Aí eu tenho o lisossomo aqui. E isso é característico de lisossomo. 3. O conjunto de mitocôndrias de uma célula denominado condrioma, até aí tá ok? Cujo número é constante. Jamais. Falso. Quanto mais eu estimulo um órgão, mais eu posso ter mitocôndria. Principalmente porque, ó, ela tem DNA. Então, ela consegue se autoduplicar. Então, essa palavra constante estragou a questão. 4. O glioxomo presente nos protistas, nos fungos, nas plantas, nos animais, são organoides que atuam lipídio, convertendo em açúcares. Na verdade, o único ponto errado é que apareceu as plantas. Mas os demais têm menor quantidade, mas as plantas não. Beleza? Então, vamos para o próximo. Olha lá. Respondendo isso aqui, agora tem a ver com divisões celulares. Não esquece, tá? 2N, dando origem a 2 células. 2N, 2N. Isso é mitose. Agora, se eu tenho 2N
passa por uma divisão, que ela tem um caráter reducional, N, N. Continua as divisões, 4 células, e agora 4, ambas N. Isso aqui, gente, tem a ver com a meiose 2. Isso aqui, a meiose 1, tá? Tem alguns pontos que a gente vai dar uma olhadinha agora, que é bem característico delas. Vamos lá. Já sabe, 1 e 1, V, aqui, F. As fases da mitose obedecem à sequência. Prometa Ana telefonar. É essa a sequência. Prófase, anáfase, não. Trocou. Falso. PMAT. Nem leio mais. A meiose ocorre em 2 etapas, ok. Uma que é reducional e a 2 que é equacional ou equitativa. A meiose 1 assemelha-se à mitose. A mitose não é reducional, beleza? 2N, 2N. Então tá falso. Ela não se assemelha. É a 2 que se assemelha. Então não preciso ler mais, galera. 2. A mitose, somente por esse esquema aqui, ó. A mitose pode ser realizada por células haploides ou diploides. Pode sim, tá? Essa aqui é uma célula de diploide. Pode sim. Mas existem fungos haploides que também entram em divisão, ó. N e N. Eles entram em divisões também. E elas são haploides. Tá? Então, a mitose pode ser realizada por células haploides? Pode sim. Que produzem, em condições normais, cópias idênticas de si mesmas. As bactérias não se dividem por mitose nem meiose. Aí dançou tudo. Aí foi bronca, né? Só vai ficar falsa porque ele disse que é bichinha, não. O quê? Claro que sim. Uma bactéria, ela entra em divisão binária. Então, olha só, divisão binária é um processo mitótico. Primeiro, ela tem um material genético. Aí vai acontecer o quê? A cariocinese, a duplicação. Cariocinese. E mais adiante, a citocinese, que é esse estrangulamento aqui, ó, da célula, da bactéria. Então, isso daqui é característico da célula em mitose. Ele disse ali a questão que não. Está errado, entendeu? Então, já estou falsa ali. Os cromossomos que sofrem descondensação, lá na descondensação, é na prófase, no início da prófase. Eita, trocou tudo. Ó. Descondensa na prófase é o contrário. Espiraliza-se na telófase. Isso aqui está ao contrário para as 2 fases. Falso também. Condensação, início da condensação na prófase. E a descondensação é na telófase. Aí vamos para 4. O câncer é uma doença em que falham os mecanismos biológicos de regulação do processo de divisão celular. Tudo bem. Uma série de divisões celulares desordenadas origina inúmeras células filhas que invadem outros órgãos. Galera, isso é verdadeiro, que é um processo de metástase. É uma divisão muito maluca entre as células. Vem para mim. Bem, respondendo algumas questões de citologia, só que você percebe que essas questões, elas abordaram uma parte da citologia. Então, você precisa exercitar todas as partes da citologia. Para isso, consulta lá teus exercícios na apostila, tá? Até o nosso próximo encontro.